Terça, 5 de agosto. Atravessando o Mar Vermelho. Verso para memorizar. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo 14, 13 e 14. Ouça Êxodo 13, 17 a 22. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14, 1 a 12. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a vocês no Egito: Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam Pergunta 3. Como Deus guiou os israelitas quando eles deixaram o Egito e o que aconteceu depois? Seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado. Os termos hebraicos tsaba e macané testificam essa descrição. A primeira palavra significa exército ou hoste, e a segunda, acampamento ou divisão. Eles foram divididos em unidades e marchavam como um exército. Posteriormente, Balaão viu das colinas de Moabe que Israel estava acampado, tribo por tribo. Quando Israel saiu do Egito,
Moisés levou consigo também os ossos de José. Esse detalhe revela o cumprimento da fé que José teve nas promessas de Deus. José jamais perdeu de vista a terra prometida, mesmo vivendo no esplendor do Egito. Ele pediu que seus ossos fossem levados para Canaã. José cria que Deus visitaria Israel no Egito e os levaria para a terra prometida, como havia jurado. Na chegada a Canaã, seus ossos foram sepultados em Siquém. A coluna de nuvem e a coluna de fogo foram os sinais visíveis da presença de Deus no meio de seu povo. O Senhor habitava na nuvem e falava de lá. Então, o faraó revelou suas motivações. Ele não havia se convertido e nunca se arrependeu. Seu pedido da bênção divina foi uma farsa, talvez um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás de seus escravos fugitivos. Ele estava cego pelo pecado. Quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram sentimentos que repetiriam outras vezes. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Mesmo tendo visto aquelas demonstrações do poder de Deus, que incluíam livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. Pense na última vez em que você enfrentou uma situação terrível. Qual foi sua primeira reação? Fé em Deus ou falta de fé? Que lições daquela situação poderão ajudá-lo na próxima vez que passar por uma situação parecida? E isso vai acontecer?